Muito boa tarde a todos. Nessa quinta-feira, o Jogo Aberto Bahia daqui, ó, direto do Barradão. E o meu convidado é muito especial. Ao meu lado, o presidente do Vitória, Alex Portela Júnior. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jogo Aberto. Boa tarde, Juliana. O prazer é todo meu estar aqui com você. Então, estou à disposição. E hoje a gente vai falar tudo do Vitória. Quero saber do ano de 2011, que está acabando, do ano de 2012, que está por vir. Para começar, vamos fazer mais ou menos um balanço de como foi o ano do Vitória. Campeonato Baiano, Copa do Brasil e a Série B. Eu acho que a gente não foi bem, né? Nós perdemos a final do Baiano, por um ponto não subimos, fomos logo desclassificados na Copa do Brasil. Então, realmente, no futebol, esse ano não foi um ano bom para a gente. Acabou deixando a desejar, né, presidente? Mas se aprende com os erros, né? É verdade. Eu acho que perder a maneira que nós perdemos o Campeonato Baiano e também não subimos foi um pouquinho duro para a gente, porque a gente tinha tudo para ser campeão e realmente para subir. Infelizmente, não conseguimos. Agora temos que consertar os erros, como você falou, nós temos que aprender com os erros e procurar corrigi-los para não cometê-los em 2012. O elenco do Vitória, nesse ano de 2011, teve problemas internos com jogadores que acabaram sendo afastados. Você citou muito o caso do Viáfara. Teve treinador, mudança muito de treinador, tudo isso atrapalhou? Não, eu acho que o grupo do Vitória é um grupo muito bom. Graças a Deus nós não tivemos problema nenhum no plantel. Eu acho que o único problema de Viáfara, eu acho que não foi problema. Eu acho que foi... ele realmente teve alguns momentos maus que deveria ter, vamos dizer assim, ser tido retirado do time, colocar outro para ele poder recondicionar. É uma pessoa que, um excelente caráter, uma pessoa muito boa, mas falhou. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Entendeu? Então, acho que isso foi uma parte também da comissão que deveria ter, vamos dizer, preservado ele em algumas situações para a gente poder não correr isso. Presidente, o Geninho foi um erro? Não digo que foi um erro, porque é um treinador que todo mundo queria, mas realmente não correspondia à nossa expectativa. O que vocês estavam precisando no momento, alguém que abraçasse o Vitória. Exatamente, uma pessoa que encarnasse a mística como o Benazzi fez. Eu acho que Benazzi realmente foi um treinador que nos ajudou e por pouco nós não subimos. Aquele jogo contra o São Caetano, eu estava aqui no Barradão e o estádio estava completamente lotado. Eu que estava aqui não consegui absorver na hora que aconteceu. Em 5, 6 minutos, 2 gols. E eu tenho certeza que ali tirou a classificação do Vitória, né? Eu acho também, Luciana. Eu acho que ali aqueles 5 minutos finais foram realmente o que fez, apesar de todos os erros durante o campeonato, do início claudicante, das partidas que nós perdemos em casa, partidas bobas, partidas por time, vamos dizer assim, bem inferiores ao nosso. Eu acho que aquela partida do São Caetano foi a que realmente definiu, vamos dizer assim, a nossa continuidade na Série B. Porque, na realidade, 5 minutos que o Vitória, se o juiz, vamos dizer, não tivesse anulado o gol de Xuxa, que foi um gol legal, entendeu? Seria 2-0, eu acho que ali a gente mataria o jogo. Além do outro jogo, Gilberto perdeu o gol, Xuxa perdeu 2 gols de cara, entendeu? Então, eu acho que isso realmente fez a diferença, entendeu? Esse jogo. Infelizmente, como eu falo, um gol lícito nosso de Xuxa e foi anulado. Os erros que acabam influenciando. Exatamente. E a contusão de Marquinhos no final, que estava muito bem, entendeu? Marquinhos estava fazendo a diferença. Ele em campo seria diferente. Seria outro jogo, não tenho dúvida disso. Repare que o Vitória, antes da chegada de Marquinhos, Benazzi também deu sorte, que nós conseguimos reformar, que veio Marquinhos, veio Fábio Santos. Então, teve jogadores, ele teve mais opções de jogadores de qualidade no final que o Geninho não teve. Entendeu? Então, com a vinda de Marquinhos, de Fábio Santos, você tinha outro ataque. Então, o Vitória era outro em campo. Isso realmente fez a diferença, a contusão de Marquinhos num lance bobo. Ele, entendeu? Não foi nenhuma jogada rígida, ele correndo, sentiu, entendeu? Adutor e aí realmente complicou pra gente. A gente costumava dizer que Marquinhos era, não desmerecendo os outros, mas 90% do ataque do Vitória. Eu falava muito isso com o Dito no programa, pela boa fase que ele estava, voando em campo, fazendo muita diferença mesmo, e isso era muito claro até para o torcedor, para vocês aqui. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Nesse fim de ano, principalmente antes dessa incerteza do Vitória permanecer na Série B ou subir para a primeira divisão, muito se falou que você entregaria o cargo para descansar, para cuidar da sua vida pessoal. Se o Vitória tivesse subido, isso iria acontecer mesmo?
Iria. Eu acho o seguinte, eu não sou profissional de futebol. Eu entrei no futebol para, vamos dizer, resgatar o Vitória da Série C, tirar no poço que estava, no fundo do poço, entendeu? Como torcedor, como conselheiro, não aceitava a posição do Vitória e conseguimos. Voltamos na B e voltamos lá em 2 anos. Ficamos 3 anos lá, infelizmente em 2010 caímos. Entendeu? Mas como eu falei, eu não sou profissional de futebol, eu entrei para melhorar, eu tenho minhas coisas, eu preciso trabalhar para sobreviver, entendeu? Então eu acho que já tenho 6 anos no clube, eu acho que ninguém tem que se perpetuar no Vitória, entendeu? Se a pessoa se perpetua no Vitória, fica muito tempo, tem 2 coisas. Primeiro, ou ele é, vamos dizer assim, aposentado, milionário que pode dar, ou se não está levando alguma vantagem do clube. Eu não sou nenhuma das 2 coisas, então eu acho que a minha parte eu já fiz, o Vitória tem que renovar, o Vitória tem que ter novos dirigentes, o Vitória não pode ter um dono, o Vitória tem muitos conselheiros, tem muitas pessoas boas que podem ajudar o clube, e cada um tem que dar sua participação. E eu acho salutar isso, você ter mudança, eu acho que as pessoas não têm que se perpetuar. Então, mas você quer entregar o clube na primeira divisão? Quero entregar na Série A. Então eu já tenho 6 anos, mas assim, fictivamente 2 mandatos, que na realidade quando nós entramos, nós mudamos o estatuto, no máximo você pode ter uma reeleição, que seriam 6 anos, e eu, vamos dizer assim, cumpri isso já, que eu já tenho 6 anos no clube. Sim. Então eu entregaria no Vitória na Série A e sairia do clube para outras pessoas tocarem, que tem muita gente boa, tem muita gente que pode tocar o clube. Mas como o clube não subiu, entendeu, eu acho que eu tenho que, se eu ainda tenho 2 anos, eu acho que eu tenho essa obrigação de colocar o Vitória na Série A e nós temos condição. E isso nós vamos fazer. Tá certo, presidente. Olha, ainda hoje a gente vai falar como estava o Vitória quando Alex Portela assumiu e as mudanças que o clube passou durante todos esses anos. E no próximo bloco, time para 2012, o que o torcedor quer saber. Fica aí que é rapidinho. De volta com o Jogo Aberto Bahia, aqui direto do Barradão, conversando com o presidente do Vitória, Alex Portela Júnior. E esse bloco a gente vai perguntar o que o torcedor quer saber, o que o torcedor mais se pergunta nas ruas, por e-mails que a gente tanto recebe. Presidente, contratações para 2012. O Vitória vai fazer um time forte desde o início do ano? Com certeza, nós vamos tentar montar um time já desde o Campeonato Baiano, um time, vamos dizer, que seja a base do brasileiro. Nós estamos procurando jogadores, eu sei que a torcida está ansiosa, fica cobrando, mas não adianta a gente contratar por contratar. Repare que nós contratamos um monte de jogadores esse ano que não deram certo. Em 2010 nós tivemos assim, mais prudência, chegamos na final da Copa do Brasil e também eu acho que o Vitória tinha um time. Se você for ver o time de 2010, hoje o Vitória tem esse ano teve mais de 11 jogadores disputando a Série A como titulares dos seus times. Sim. Do goleiro ao ponta esquerda, você tem Renan Rocha no Atlético Paranaense, Jonas, que é reserva nosso no Curitiba. Agora foi para o Santos. Exatamente, Elkson entendeu? No Botafogo, Elkson, Wallace, campeão no Corinthians. Anderson, Júnior no Bahia, Sim. entendeu? Você tem Thiago Humberto no Ceará, que foi muito bem. no Ceará, entendeu? Aqui não deu um chute, então às vezes é isso aí. Não dá certo em Não dá certo, entendeu? Você tem vários jogadores. Você tem, hoje, como eu falei, você tem mais de um time que está jogando Série A, certo, que jogou no Vitória em 2010, e nós não contratamos muito. Em 2011, nós contratamos muitos jogadores que não deram certo. Então, a gente tem que trazer jogadores que venham, não para compor o grupo, mas que realmente venham, e que não sejam titulares, mas que tenham condições de ser titular. Agora, isso a gente tem que realmente tomar um pouco de cuidado, porque algumas posições nós não precisamos trazer jogadores. Tem algumas que são mais carentes, né, presidente? Com certeza. O Chumbinho até chegou a falar goleiro, zagueiro, um centroavante, 2 laterais esquerdos. O Vitória já se reapresentou. Na reapresentação, nenhum nome foi confirmado. O mercado está difícil? Está complicado. Tem vários jogadores, mas os jogadores que a gente está discutindo com o treinador, alguns jogadores não interessam, jogadores que o treinador acha que não vem somar. Mas pode ter certeza, torcedor, que até segunda-feira nós vamos ter novidade de zagueiro, de lateral esquerdo. Praticamente está fechado, mas a gente não vai anunciar porque não assinou. Não, também o Lima, mas não seria o Lima que viria de primeiro, entendeu? Mas é um jogador que a gente está querendo. Que é uma posição que não tem, né? Exatamente, entendeu? E a gente precisa de 2. A gente tem o Elton, que começou o Baiano e muito bem. Que pode jogar ali naquela posição. Exatamente. Eu acho que um é primordial, o outro a gente queria um pouco de paciência para esperar. Mas esse já está fechado, eu acho que segunda-feira ele deve estar se apresentando já, esse lateral esquerdo. O Vitória tem uma tradição grande em revelar jogadores da base, né? Isso. Pois é, então por isso vai ser aproveitado isso? Com certeza, os jogadores estão aí, repare que você tem zagueiros hoje, você tem 4, todos feitos na base.
você tem o Gabriel Paulista, você tem Renier, você tem o Dankler e o Alain Henrique. Entendeu? Então nós vamos trazer mais 2 zagueiros para ficar com 6, mas você tem o da base que podem jogar o campeonato tranquilamente. A gente não tem medo de jogar. Agora, como você falou, lateral esquerdo, lateral direito nós temos 3. Nós temos o Nino, nós temos o Romário e nós temos o Léo. Entendeu? Todos jogadores do clube. Do clube, então não tem porque. Goleiro nós temos já o Douglas renovado e temos o Gustavo e temos o Christian da base. Então a gente precisa trazer mais um goleiro, que o Fernando não ficou. Entendeu? Então essas posições a gente precisa de um meia, apesar de a gente ter meia, a gente precisa de um meia, precisa de, vamos dizer assim, 1 ou 2 segundos volantes, entendeu? Para a gente compor. E também de atacante. Eu acho que a gente precisa de mais um atacante que a gente só tem Neto Baiano. Presidente, muito se falou em custo, em gasto. A folha do Vitória, nesse ano de 2012, chegava a bater em algum clube ou outro de Série A, inclusive. 2012, a política vai ser a mesma? Com certeza. O Vitória chegou no final do ano, esse ano a gente estava com a folha de mais de 1.300.000. Se você for ver, alguns clubes da Série A não tinha... Eu, com certeza, acho que o Ceará, nem o Atlético Goianiense, tinha essa folha. Sim. Entendeu? Então, o Atlético Goianiense, que fez uma boa campanha, não tinha essa folha. Então, a gente tinha toda a condição de subir, mas, felizmente, isso não aconteceu. A gente tem, não é por falta de dinheiro que nós vamos subir. Eu acho que você tem a dificuldade de jogadores quererem comprar a ideia de vir jogar na Série B. Isso, realmente, a gente não pode, a gente tem que reconhecer que os jogadores, alguns não querem vir. Mas, com certeza, a gente vai conseguir montar um bom time. O Vitória pode negociar o Wellington, Neto Coruja e Nino Paraíba, está se batendo muito nessa tecla e são jogadores que estão com a imagem desgastada com a torcida. Se surgir proposta, eles podem ser negociados? Como eu falei, o Vitória não tem jogador inegociável, qualquer um, entendeu? Esses são 3, entendeu? Eu sei do desgaste de Wellington, de Neto, mas eu também não vou rifar os jogadores. Eu não vou um patrimônio do clube, entendeu? Jogar fora. Eu acho que tem que aparecer proposta. E que até agora, Juliana, sinceramente nós estamos falando hoje, e não apareceu nenhuma proposta para o oficial para o clube? Nenhuma, 0, entendeu? Então, esses jogadores que tem, ele traga para o clube. Agora que o Vitória desconhece, não tem nenhuma proposta oficial por nenhum desses 3 jogadores. E é um momento, presidente, de pedir paciência para o torcedor com esses jogadores. Por exemplo, o Wellington e Neto Coruja têm qualidade para jogar em qualquer clube de Série A e às vezes o torcedor não tem paciência com esses jogadores, né? É verdade, eu acho que a torcida do Vitória tem que ter um pouco mais de paciência com, por exemplo, o prato da casa. Você repare que o William, quantas vezes foi vaiado aqui, foi para o início, o próprio Marquinhos, o próprio Elkson também. Agora, Elkson quis sair porque ele disse, eu não jogo mais, eu iria parar de jogar futebol, entendeu? Porque a pressão extra-campo para mim está muito grande e eu acho que o Vitória perdeu dinheiro com o Elkson. Eu tive que vender exatamente por essa situação. Entendeu? É um jogador que pode ter certeza que ainda vai jogar muito na seleção brasileira. Eu não tenho dúvida pela qualidade que ele mostrou nesse brasileiro. Exatamente. Então era um jogador que, se estivesse na Série B, iria nos ajudar muito. Mas chegou num ponto, certo, que estava insustentável. O menino com a cabeça, imagine a pessoa sendo ameaçada fora de campo, não ia render nada nele. Até na própria despedida dele, né? O que acabou acontecendo aqui. E ele foi muito cortês. Repare que em momento algum ele disse nada contra ninguém, entendeu? Pelo contrário, agradeceu o apoio da torcida, agradeceu o apoio do clube. Então é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa. Então eu fiquei muito triste com a saída dele. Eu acho que depois de tudo que ele mostrou no Botafogo, alguns torcedores certamente se arrependeram do que aconteceu aqui no Barradão. E é uma coisa que aconteceu com o Elkson, acontece com o Neto Baiano, que é artilheiro, foi artilheiro do time na temporada de 2011. E mesmo assim o torcedor não tem paciência, vai o jogador. Então são coisas que têm que ser melhor pensadas, porque acaba atrapalhando o próprio clube, né, presidente? Com certeza, você repara, imagina, tudo bem, Marquinhos se contundiu, imagina se você tiraria a Elkson para substituir de Marquinhos. Seria da mesma maneira. Claro. Então você tira um jogador, naquelas partidas finais, que pode decidir. Exatamente, que poderiam fazer a diferença. Entendeu? Então eu acho que a torcida tem que ter paciência com alguns jogadores, é o que eu falei. Nenhum jogador é inegociável. Agora nós temos que receber proposta que seja bom para o clube. Tá certo. No próximo bloco tem mais Alex Portela. A gente vai falar da estrutura do Vitória. Você fica aí. Estamos
Estamos de volta e é o último bloco do Jogo Aberto Bahia especial sobre o Vitória. A gente está esclarecendo várias dúvidas para você, torcedor. Presidente, para esse bloco eu começo perguntando o seguinte. Muito se fala da sua gestão, tem gente que fica criticando, mas uma coisa não dá para negar. O Vitória hoje está aí tentando, permaneceu por um tempo na Série A contigo e agora está tentando, pode voltar com certeza esse ano. Como foi o Vitória que você encontrou quando assumiu? Como eu já falei, o Vitória tem um monte de dívidas, certo? Com vários jogadores com 3 meses, 4 meses de salário atrasado. Os próprios funcionários, você que anda aqui todo dia, você pode ver, você pode ser testemunha disso, os funcionários podem dizer como era o Vitória. Eu acho mais do que ninguém, os funcionários podem dizer o que era o Vitória antes e o que é o Vitória agora. Eu acho que você como repórter, eu acho que você deveria fazer isso aqui, perguntar às pessoas como estava o clube e como é hoje. É importante, a gente procurou fazer o nosso trabalho, às vezes a torcida cobra que tem muito pé no chão, não gosta de gastar. Não é isso, não é não gostar de gastar. Eu acho que nós temos que ser responsáveis. Eu tive há umas 4 semanas atrás conversando no Rio de Janeiro com algumas pessoas e eles disseram, rapaz, a maioria dos presidentes não se preocupam com o clube, estão preocupados com o mandato. Eu poderia endividar o clube, montar um time aqui, entendeu? Sair e deixar o clube quebrado. Entendeu? Eu não, eu quero, quando eu sair do clube, eu quero deixar um clube administrável. A pessoa que venha não precisa dar aval, não precisa colocar dinheiro no clube, que o clube com seus próprios pés possa sobreviver. É essa a minha intenção. Eu poderia endividar o clube e sair e deixar o clube endividado para o outro presidente pagar, mas não é isso que eu quero fazer. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Claro que o torcedor fica cobrando, às vezes a torcida não, vamos endividar o clube, isso eu não vou fazer. Eu não vou ser irresponsável de endividar o clube, entendeu? Para deixar para outros presidentes pagarem, como a maioria faz. Entendeu? Mas isso eu não acho certo, então não vou fazer. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de prudência, mas o orçamento do Vitória, esse para 2012, é um orçamento muito bom, entendeu? Em torno de 50 milhões, eu acho que é um orçamento que a gente tem... Quantos por cento vão ser destinados ao futebol? Disso aí, em torno de 60%, 65% é para futebol, entendeu? Eu acho que dá para montar um time bom, é o que eu falei. Você tem a dificuldade de toda a Série B, a gente sabe que o jogador não quer vir jogar, mas a gente vai procurar montar um time realmente em condições de subir para a Série A em 2013. Presidente, como está a estrutura aqui da Toca do Leão em geral? E eu te pergunto do estádio do Barradão. Esse estádio vai passar por alguma melhoria nos próximos anos? Por que eu te pergunto isso? Bobô, superintendente da Sudesb, já disse que tem o interesse que o Vitória jogue na Arena Fonte Nova, mas o Vitória tem um estádio próprio. Como é que vai ficar isso? Isso não vai ser decidido por mim, eu acho que vai ter pelo conselho, que é o órgão maior do clube. O Vitória tem seu estádio próprio, a gente gosta aqui, é um estádio que a gente tem todo o carinho, mas a gente tem que duas coisas, ou melhorar, transformar isso aqui realmente numa arena, num estádio mais confortável, modernizar o estádio. De acesso, você tem uma via exclusiva de acesso ao Barradão, que é a maior dificuldade dos torcedores. É a maior dificuldade. Entendeu? Eu já passei muito por isso. Ou se não, procurar outra alternativa. Isso aí é uma posição clara que a gente tem que mudar. Entendeu? Por isso que esses próximos 3 anos vão ser muito importantes. A gente vai ter que tomar uma definição, se a gente consegue algum investidor, se o Vitória mesmo consegue o dinheiro para melhorar, entendeu? O estádio, para tornar o estádio confortável e principalmente ter um acesso melhor, que a gente não pode ter o acesso que a gente tem hoje, entendeu? A gente tem muita dificuldade, a gente reconhece, entendeu? Ou senão a gente vai ter que tomar outra providência, a gente tem que realmente tomar essa decisão nos próximos 3 anos. Agora eu volto a falar do futebol. Toninho Cerezo, um velho conhecido de nós baianos. Ele sempre andou por aqui, até mesmo quando estava de férias vinha aqui assistir um jogo ou outro e agora volta a ser treinador do Vitória depois de alguns anos. É um treinador que vai vestir a camisa e que vai dar ao torcedor o que ele tanto está precisando? Eu acho que o Toninho, desde o ano passado, eu tentei trazer o Toninho, pelo contrário, estava fechado com o Toninho, só que ele teve um problema particular e não pôde vir treinar o Vitória. Ele esteve aqui com a gente e disse, no dia que eu resolver o meu problema particular, presidente, eu venho procurar o Vitória e estarei à sua disposição. E isso aconteceu, a gente precisava de um treinador que a gente conhece já, um treinador que encarna a camisa rubro-negra, gosta do clube, como você falou, sempre está aqui assistindo os jogos, entendeu? Quando pode, quando está aqui em Salvador. Então eu acho que é um treinador que tem tudo para dar certo.
Claro que a bola tem que entrar, não adianta, claro. E não é ele que faz gol, ele tem que montar um time e a bola tem que entrar. Isso é que faz parte com o treinador seja vencedor. E eu não tenho dúvida que com as pessoas que estão trabalhando com ele, a gente tem tudo para poder montar um time vencedor. Presidente, o ano acabando e eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Vitória que ficou chateado com esse ano de 2011. A gente sabe que futebol é assim, um sempre vai acabar perdendo. O que você pode passar para esse torcedor do que vai vir em 2012? Eu quero dizer ao torcedor do Vitória que realmente, como você falou, não foi um ano bom no profissional, porque na base nós ganhamos 4 títulos, né? Nós ganhamos... Ganhou tudo. Tudo, entendeu? Então, isso mostrou, também somos decacampeões de remo. Então, eu quero desejar ao torcedor do Vitória, em 2012, de muita paz, muito sucesso, profissional, pessoal, de saúde, que o torcedor ajude. A gente está procurando cada vez mais melhorar o nosso clube. Agora, nós precisamos da ajuda do torcedor, do apoio dele. Eu sei que ele fica chateado, com toda razão, às vezes o time não está bem, entendeu? Mas é importante a presença dele no estádio, é importante desse apoio. Não vim aqui para criticar, para apoiar e tudo. No final do jogo, se o time não estiver bem, vai, mas deixa para vaiar no final do jogo, não durante o jogo. Isso é importante, a presença dele. E eu quero agradecer a você, Juliana, desejar a você também e a sua família em 2012 de muita paz e muita saúde. Eu que te agradeço, eu gosto muito de você, te desejo um feliz ano novo e um 2012 com vitórias aqui para o nosso rubro-negro baiano. Amanhã o meu entrevistado é Marcelo Guimarães Filho, presidente do Esporte Clube Bahia. E por falar em força, por falar em incentivo, eu queria encerrar esse programa de hoje com as belas imagens da torcida do Vitória quando vem para aqui fazer festa, que é isso que o time precisa. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu sou Leão da Barra.